Bom, vamos lá. Quero falar aqui de IA em vendas, né? Inteligência artificial em vendas. Quando chega a lead aqui para a gente, né? Tem muitos falando assim: eu quero saber o que o Pipedrive tem de inteligência artificial para me ajudar a vender mais, né? O que ele produz ali de informações, como que ele me ajuda e tudo mais, tá? Daí, isso aí a gente sempre faz, né? Dá um passo atrás. Quando eu falo dar um passo atrás, a gente querer entender qual que é a expectativa dessa pessoa, né? Porque muitas vezes, quando a gente fala de inteligência artificial, é um mundo à parte, assim, absurdo, né? Porque vai desde, além de vendas, desde automações que o Pipedrive já faz, criar e-mails que o Pipedrive faz, mas eu, sinceramente, de uma forma muito transparente, eu não gosto muito, eu nem utilizo. Parte de indicadores, que também está tudo virando muito inteligência artificial, tá? E chegou esses dias, eu tenho buscado muita informação sobre isso, até tenho refletido bastante aqui sobre o processo de vendas que está acontecendo com, né, essa transformação que a gente está tendo aí nos processos de vendas B2B aqui no Brasil, tá? Então, a gente começa a entender alguns cenários que realmente é importante a gente saber para separar o joio do trigo, separar aquilo que não que é modismo, mas que muito provavelmente acrescente menos valor na sua operação e o que realmente faz diferença na sua operação, tá? Então, eu tenho lido vários artigos, eu vou compartilhar um artigo aqui com vocês, né? Só para, na realidade, eu até fiz um resumo aqui do artigo, tá? Eu fiz um resumo, deixa eu deixar minha tela maior aqui. Esse artigo aqui, tá? Deixa eu colocar aqui, traduzir. A filosofia da tecnologia e oportunidade de IA, né? Então, ele fala que um dos aspectos mais paradoxais da IA é que, embora seja aclamada como caminho para abundância, os resultados financeiros mais importantes têm sido a escassez. O primeiro e mais óbvio foi exemplo da NVIDIA, cuja avaliação disparou enquanto a demanda por seus chips superaram a oferta, né? Aqui está falando sobre a NVIDIA. É um artigo muito interessante, tá? Eu vou até deixar depois esse artigo aqui na descrição, tá? Na realidade, eu nem vou deixar esse artigo na descrição. Eu vou deixar esse resumo, o link desse resumo aqui na descrição, tá? Mas aqui, o que acontece? Então, ele está falando aqui, né? O recurso que veio à tona nos últimos meses é o talento. Então, estão precisando de pessoas que entendam sobre inteligência artificial, tá? As pessoas que estão realmente construindo e dimensionando modelos que fazem a diferença. Isso aqui é mais um exemplo, assim, é uma questão meio filosofal sobre inteligência artificial e modelos que está tendo. Então, o que a Apple acredita, tá? O que... Então, aqui, olha, ele explica bastante sobre, é bem completo, o que o Google acredita sobre inteligência artificial, tá? O que a Microsoft, a OpenAI e essa Anthropic, não conheço essa Anthropic, tá? O que eles acreditam aqui que pode gerar diferença. Então, bem completo esse artigo, tá? Eu pedi para resumir, tá? E traduzir para a gente trazer para o nosso mundo, tá? Mas aqui, na realidade, o que eles falam? Deixa eu deixar um pouquinho maior ainda essa tela, tá? Então, as duas estratégias de IA para vendas, tá? Em B2B para PME brasileira. Isso aqui, o mais legal disso tudo, que é uma coisa que eu venho falando, tá? Eu venho falando assim, mais por sentimento de ter esse entendimento do que cravar isso por estatística e tudo mais, tá? Primeira coisa, o que eu acho sobre inteligência artificial em vendas, tá? Tem tanta coisa ainda aqui no Brasil para a gente se preocupar antes com antes do que por a inteligência artificial, tá? Eu falo que é aquela mesma coisa, você não sabe nem... você tem 8 anos de idade e já querer dirigir um carro,
tá? Então, com 8 anos de idade, você tem que aprender outras coisas ainda, tá? Você tem que fazer outras coisas para você aprender muito mais, tá? Então, é muito o que acontece no cenário aqui. A gente ainda encontra uma maturidade muito grande das empresas e elas achando que a inteligência artificial vai suprir essa imaturidade delas quando a gente fala em mapeamento de processos, em treinamentos, em construção de operações básicas ali que funciona, atendimento, processo de atendimento ao cliente, tudo mais, tá? Mas aqui, ó, eu vou falar aqui, é um resumo bem curto aqui do artigo, tá? E daí, depois eu vou trazer esses dois modelos aqui, que são as estratégias que a gente vê que poderia aplicar aqui no Brasil, tá? Deixa eu até pôr um pouquinho maior isso aqui, para eu saber aonde que a gente vai olhar depois, tá? Então, as duas estratégias aqui para a IA aqui um divisor, tá? Para IA aqui brasileiras. Então, voltando aqui, vamos lá. O que ele fala aqui, tá? Abundância versus a escassez. Então, a promessa de abundância. Estou falando abundância, é abundância. A IA promete um futuro de abundância, onde o software e a informação podem ser criados e replicados quase sem custo. Pense em como a IA pode gerar texto, imagens ou código instantaneamente, tá? Então, ele está falando aqui que, vai ficar tudo fácil, tudo, né? E ele promete abundância, mas a realidade de hoje é a escassez, tá? No entanto, os maiores lucros e as maiores batalhas por IA agora vêm da escassez. Isso se manifesta de duas formas principais. Não existe o hardware ainda para fazer tudo isso, tá? A procura por unidades de processamento gráfico aqui da NVIDIA é tão alta que eles não conseguem produzir, tá? Então, esses chips são essenciais e o talento. Então, o que a gente tá encontrando aqui? Eles estão promovendo, né, prometendo um mundo que vai ser tudo maravilhoso aqui com a inteligência artificial, né? Eles estão prometendo isso aqui que vai ser uma coisa linda com inteligência artificial, mas ainda quem vai acessar isso de forma escalável, de forma muito grande, encontra esses dois obstáculos. Não encontra a parte de hardware, tá? Tá muito escasso ainda, porque estão prometendo a gestão da expectativa, estão prometendo muitas coisas e não tem gente que entende sobre isso, tá? Então, é uma área de estudo que quem se aprofundar nisso vai crescer bastante, tá? Júnior, você é contra a inteligência artificial? De forma alguma, mas você tem que entender de usar ela como uma ferramenta, entender o papel dela aí na sua vida e não ficar seguindo modelos ou modinhas, não é modinha, tá? Vou retirar essa palavra. Modelos que não são viáveis para a sua realidade, tá? Eu vou voltar ao exemplo de carro. Eu preciso comprar um carro, tá? Eu preciso comprar um carro. Eu vou na loja da Ferrari para comprar, tá? Eu tenho dinheiro para comprar? Não, não tenho. Mesmo se eu tivesse dinheiro, o uso que eu tenho aqui, uma Ferrari serviria? Não serviria, porque eu moro, sei lá, moro numa estrada de terra, moro em outro lugar, tá? Então, muitas vezes, primeiro a gente precisa olhar para isso, de ter um emprego, de ter o dinheiro, de ter tudo isso, para depois, né, chegar a utilizar isso. Então, com inteligência artificial, a gente vê coisas semelhantes, tá? De você ter essa expectativa, né, de uso com relação deixa eu só verificar aqui o microfone. Não sei se melhorou aí o áudio, tá? Então, a gente verificar isso, o que faz sentido para a minha empresa, tá? Porque senão eu vou ficar vivendo aquela coisa de sonho que não tem muito a ver com o que eu quero criar para a minha vida, tá bom? Então, voltando aqui no artigo, tá? Então, ele encontra duas filosofias, tá? O artigo argumenta que as empresas de tecnologia se enquadram em dois campos filosóficos distintos. A filosofia 1, tá? Que o computador faz as coisas por si, automação, tá? Então, Google e Meta. Então, o que eles querem? Que, né, na Meta, por exemplo, o feed do Facebook, o Instagram vai selecionar, vai mostrar para você ali o que você tem que ver, tá?
Então, o computador ali, o software deles, vai fazer tudo para você, vai entregar o que você precisa consumir. E o Google tenta adivinhar a sua a sua necessidade, tá? Para quando você vai pesquisar alguma coisa ali, tenta adivinhar a sua intenção e dar uma resposta mais prática possível, né? Aqui esse conceito, a tecnologia deve ser proativa, autônoma, antecipando as necessidades, né? Então, quando a gente fica scrollando ali no Facebook, ele vai antecipar essas necessidades aqui que a gente, que ele acha que a gente tem, tá? E daí fica mostrando os anúncios de acordo com a nossa necessidade. Então, aqui ele fala que o objetivo é criar um sistema tão inteligente que o utilizador precisa intervir o mínimo possível, tá? A implicação para a IA nessas empresas. A IA é a evolução natural de sua filosofia. Uma IA superinteligente é a ferramenta perfeita para automatizar a experiência do utilizador a um nível sem precedentes, mantendo dentro do sistema. Então, ó, fica aqui comigo, passo o dia inteiro aqui que eu vou mostrar o que é importante para você. E a filosofia 2, aqui praticada pela Apple e pela Microsoft, é que o computador é como uma ferramenta. Você utiliza, você se desenvolve e vai utilizar o computador ali para como uma ferramenta, tá? Então, lógico, eles são produtores, né? Fabricantes de hardware. Aqui, fabricantes de software, tá? A tecnologia deve ser uma ferramenta que capacita o ser humano, nos ampliando as suas próprias habilidades. Então, é uma ferramenta a tecnologia. A famosa analogia de Steve Jobs, um computador é uma bicicleta para a mente. Ele acredita que o computador ajuda a mente a se exercitar, tá? A bicicleta não leva a lugar nenhum sozinha, ela amplifica a sua própria força para levar mais longe, mais rápido, tá? Então, é mais fácil fazer com o computador, você vai ficar mais forte, você vai evoluir mais, tá? E mais rápido, tá? E os exemplos aqui. Um iPhone é visto como uma ferramenta de comunicação, fotografia, criatividade, e o Microsoft Office é um conjunto de ferramentas para aumentar a produtividade. Interessante aqui, ó, a implicação para a IA. Essas ferramentas, essas empresas veem a IA como uma forma de tornar suas ferramentas mais inteligentes e eficazes, mas sempre utilizando no controlo, no console aqui, tá? Isso aqui acho que está errado, no computador. Aparelho, tá? A ideia de uma IA totalmente autônoma, que age independentemente, pode entrar em conflito com o seu modelo de negócio. Olha só, você vê que, né, como a gente tem que analisar essas coisas mais profundamente, tá? No seu modelo de negócio, tá? Pode entrar em conflito no seu modelo de negócio. Deixa eu até destacar isso aqui. Isso aqui é importante, tá? Por quê? Cada um está defendendo o seu interesse. Daí, por que que um fala, isso aqui é melhor, isso aqui é melhor, isso aqui é melhor? Porque eles estão defendendo o interesse. E o que é realmente melhor para você? Tá? Que se baseia em vender ferramentas, hardware ou software diretamente aos utilizadores. Beleza, tá? Depois disso, a gente vê aqui a análise estratégica de cada empresa, tá? De cada empresa. Deixa eu só melhorar a minha imagem aqui. Bom, vou ficar assim mesmo, não vou conseguir melhorar. Então, isso aqui eu nem vou passar muito, tá? Mas, assim, só pontuando a Meta, ela aposta total e agressivamente na IA. A Meta está gastando fortuna em CPU e talento, então está investindo muito em IA. A Apple ainda está cautelosa e mais conservadora, que ela quer entender ainda como que vai agregar essa IA dentro do modelo de negócio dele, dentro do computador, né? E do iPhone e tudo mais, tá? A IA, né? O que ela for utilizar de IA aqui tem que servir para ela vender mais computadores, tá? Mais iPhones, tá? Mais aparelhos, tá? E não substituir. Então ela está mais cautelosa. No Google, investimento massivo, mas uma direção estratégica incerta ainda. O Google está meio, né? Você vê que ele fez o Gemini e tudo mais, né? Mas é um produto ali que ainda o Google é muito grande, né? Então eles estão entendendo como que vai entrar na estratégia deles a questão da IA, tá?
Então, a IA pode melhorar o seu negócio de publicidade e sua plataforma na nuvem. Basicamente, eles querem, você vê, também estão focando no produto, mas basicamente eles querem entender como que eles entregam uma melhor experiência para quem faz pesquisa e para quem usa o Google Cloud, como que funciona melhor, tá? Vamos lá para o nosso mundo. Agora aqui a gente vindo para o nosso mundo, tá? As duas estratégias para vendas B2B em PME brasileira. Nem precisa ser brasileira, tá? Eu pus brasileira aqui, ó, mas em PME, tá? Uma PME que vende para outras empresas pode adotar uma de duas abordagens principais de IA, espelhando na filosofia do artigo. Aqui, o que eu quero mostrar isso aqui para você, pessoal? Isso aqui que sirva como guia para o seu modelo de negócio, para onde você vai direcionar. Tem uma parte aqui que se aplica bastante ao nosso modelo de negócio aqui, o modelo de negócio que a Pipe Digital já implementa nos clientes, tá? E tem um outro modelo de negócio que eu acho que está correto também, mas não é o nosso posicionamento de mercado. A estratégia 1, tá? IA como automação de vendas, tá? Que é a filosofia do Google e da Meta. Nesta abordagem, o objetivo principal é para automatizar o máximo possível o processo de vendas, tornando o cliente mais eficiente, escalável e menos dependente de intervenção humana. Objetivo principal, eficiência, escala, redução de custos, fazer mais com menos gente. Olha isso aqui na prática, tá? Como a IA é utilizada. Prospecção em massa, ferramentas de IA que identificam e coletam milhares de contatos de forma automática. A gente utiliza isso aqui? Utiliza, tá? Eu vou marcar em verde aqui o que a gente utiliza aqui e implementa aqui na Pipe Digital, tá? Então, isso aqui, tá? Qualificação com chatbots. Implementar chatbots no site que conversam com potenciais clientes, qualificam com base em pergunta, orçamento, necessidade, prazo, só passam os leads quentes para um vendedor futuro. Isso aqui a gente aplica? Tem, o Pipedrive tem também, tá? Aqui a gente decide se vai passar tudo ou não, tá? E-mail marketing automatizado, tá? Isso aqui a gente aplica, né? Cadência de e-mail marketing, utiliza também, cadência de e-mail marketing, tá? Também a gente utiliza, tá? Aqui vai fazer mais sentido, tá? Essas estratégias existem, mas isso são coisas que a gente trabalha em volta do ecossistema do Pipedrive. Você vê que aqui a gente está falando aqui muito mais ponto de contato com o cliente. É importante? Super importante. Mas você tem que estar com o cérebro da operação, com o CRM implantado de forma correta, tá? Lead score automático, tá? Atribui uma pontuação. Isso aqui a gente existe, mas ele não aplica. Não aplica por quê? Porque hoje o Pipedrive não tem, tá? Mas ele vai ter? Vai ter, tá? Vai ter. Então, eu vou pôr aqui, ó, num fundinho amarelo aqui, tá? A gente existe, mas ele não aplica essa pontuação automática. Outras ferramentas, como RD Station, essas coisas, isso aqui é mais voltado para o marketing, tá? Então, a dificuldade disso é você aplicar com eficiência, tá? Então, tem que ser um volume muito grande, aquela coisa de entrar, sei lá, 100 leads por dia no mínimo, tá? De você ter esse tipo de informação, para você ter massa de dados e poder tomar decisões, tá? O perfil da PME que adota essa estratégia vende produtos ou serviços com um ciclo de vendas mais curto e menos complexo. Então, tudo isso aqui você aplica, é bot de WhatsApp, tá? Júnior, mas não dá para aplicar num outro modelo? Dá para aplicar também, mas aqui ele é muito mais aderente. Vamos falar que esse modelo de vendas aqui não pode ficar sem isso, tá? O ticket médio do valor ou venda não é extremamente alto, o produto é mais padronizado e não existe uma consultoria de vendas de forma absoluta, tá? Eu vou produzir um vídeo do que eu acho se a IA vai substituir vendedor ou não, tá? Se vai substituir vendedor ou não. Isso aqui é muito importante, tá? A minha opinião do que eu acho. Tá tendo uma briga, não briga, né? Uma discussão aí no LinkedIn falando sobre essa questão aí de inteligência artificial e tudo mais na área de vendas. Deixa eu só conectar meu computador aqui que está acabando a bateria. Na área de vendas e tudo mais, tá? Então,
Exemplos: empresas de SaaS, distribuidoras com um catálogo grande de produtos, agências de marketing digital com pacote de serviço. Aqui são alguns exemplos, tá? Paralelo com o artigo, assim como a Meta quer automatizar a entrega de conteúdo para manter o usuário, essa PME quer automatizar o funil de vendas para manter o lead engajado até a compra, com o mínimo de atrito e custo, tá? Então, tem que saber fazer isso, tá? Não é assim, de uma forma fácil, né, que você acaba fazendo, tá? Tem que entender de uma forma bem clara como que você pode utilizar dessa forma, tá? Então vamos lá, vamos aqui para outras situações. Deixa eu só ver aqui. Vamos lá, estava testando ali para ver que está baixando a luz aqui e eu estou ficando escuro, está baixando o sol. Vamos lá, a estratégia 2, IA como ferramenta de capacitação de vendas, a filosofia da Apple e da Microsoft. Então, se você quiser seguir o mesmo modelo da Apple e Microsoft, está aqui, tá? Nessa abordagem, o objetivo não é, olha só, o objetivo não é substituir o vendedor, tá? Não é substituir o vendedor. Ficou ruim isso aqui. Não é substituir o vendedor, tá? Quero um pouquinho maior aqui, mas não dá para pôr aqui. Texto, deixa eu só pôr aqui. Então, pessoal, aquela pergunta que a gente estava falando, né? Aquela dúvida. Vendedor vai ser substituído? Não, mas, porém, todavia, contudo, todavia, entretanto, tem que ficar atento a algumas situações. Mas sim transformá-lo num super vendedor, tá? Dando-lhe ferramentas de IA que ampliam suas capacidades de análise, personalização e relacionamento. Qual o objetivo principal? Eficácia, personalização e fechamento de vendas de alto valor, aumentar a performance da equipe existente. Então a IA, ela vai servir aí como um apoio. E é isso que eu quero ensinar, tá? Isso aqui tem um monte de gente boa ensinando. Eu quero ensinar isso aqui, tá? A gente vai lançar uma mentoria para ensinar isso aqui. Então, o objetivo principal é a eficácia, tá? Personalização, fechamento de... Beleza. Como a IA é utilizada nessa prática? Tá? Essas coisas brancas aqui é que tá batendo um vento aqui e o toldo que tem aqui que segura o sol, ele tá chacoalhando e daí abre ali e vem um sol aqui para mim. Não esquenta com isso, não. Presta atenção no texto aqui, ó. Como que a IA é utilizada na prática? Análise de perfil, tá? A IA analisa o perfil no LinkedIn, o site das empresas, deles notícias recentes para fornecer ao vendedor pontos de conversa e insights valiosos antes de uma reunião e uma ligação, tá? Isso a gente ainda não tem o site da empresa, dele, notícias, tá? Hoje o Pipedrive ele busca essas informações, não busca notícia, mas você já tem um acesso muito fácil de você entrar lá no LinkedIn, em todas as situações, tá? Para você ver esses pontos de conversa, chamar a pessoa numa conexão e escrever alguma coisa coerente, tá? Assistente de e-mail, ferramentas de IA que ajudam o vendedor a escrever e-mails mais persuasivos, personalizados, sugerindo melhorias e no tom e no conteúdo, tá? Isso aqui o Pipedrive tem, mas eu volto a falar, eu não uso, tá? Eu sou muito transparente, eu não uso, mas é meu jeitão. Eu acho que e-mail, assim, eu acho que os e-mails que tá chegando aqui para mim, que é por IA, eu já tô meio cansado, sabe, disso. Eu acho que não é que não faz sentido, a gente usa bastante IA esses e-mails em prospecção. Mas quando eu já estou conversando com uma pessoa, de responder um e-mail, assim, eu não gosto muito, tá? Mas tem, depende. E assim, esse é o meu, então até eu vou pôr aqui em itálico, tá? Esse é o meu modo de ver. Eu gosto de escrever, eu gosto de ser informal nos e-mails, tá? A transcrição e análise de reuniões, tá? E a grava, transcreve,
analisa a chamada de vídeos, identificando os principais interesses do cliente, objeções, tá? Para os próximos passos, e o vendedor fazendo o follow-up perfeito. Isso aqui eu utilizo muito. Isso aqui eu posso falar que mudou minha vida, tá? Mudou mas mudou muito, tá? Mudou minha vida, isso aqui, tá? E outro ponto, também relacionado a isso aqui, que usar a base de dados produzidas. Eu vou pôr aqui embaixo. Isso aqui. Vou fazer um contraponto. Next best action, tá? Melhor ação, próxima ação aí. Dentro do sistema CRM, a IA sugere qual é a próxima melhor ação para um determinado cliente, tá? Por exemplo, ligar para o cliente X depois que ele mencionou o concorrente Y. Isso aqui a gente utiliza muita automação, tá? A gente constrói na unha essas automações. Ainda não tem no Pipedrive que faz dessa forma. A gente tem já automações. Se sim, faz isso. Se não, faz aquilo. Se sim, faz isso. Se não, faz aquilo, tá? Então, ainda não tem. Então, a gente cria muita automação na mão. O que a gente vai criar, tá? Eu falei aqui, ó, transcrição de análise de reuniões, usar como base de dados o conteúdo gerado pela IA, tá? Então, ó, o que é isso aqui, pessoal? Isso aqui que eu vou, depois eu vou lançar uma mentoria, isso aqui tá mudando o jogo aqui dentro, tá? Então, quando utiliza de forma correta o CRM mais transcrição de, depois eu conserto, IA, essa base de dados serve como fonte uma fonte nobre, tá? Não é essa palavra, uma fonte nobre de informações para o planejamento estratégico da sua empresa. Isso aqui está mudando o jogo aqui, tá? Transcrição. Está mudando o jogo aqui na Pipe Digital. A partir do momento que a gente está gerando histórico, que eu estou utilizando inteligência artificial, está gerando histórico, estou gerando uma base de dados enorme, a inteligência artificial já abastece lá o CRM, tá? Eu utilizo essas informações, eu extraio essas informações do CRM, daí jogo tudo no ChatGPT ou no Gemini e ele me estrutura um planejamento estratégico relacionado a produtos, relacionados a playbook de vendas, relacionados a tendências que vêm acontecendo, relacionados à necessidade do cliente, relacionado a diversas coisas, tá? Se eu preciso de treinar mais os vendedores, nossa, tá escuro aqui. Treinar mais os vendedores, tá? Treinar mais toda essa estrutura, tá? Que precisa ser utilizado aqui no Pipedrive, tá? Então, a partir do momento que a gente começa deixa eu ver se eu consigo aqui aumentar um pouquinho a minha... Não. A partir do momento que a gente consegue utilizar essas informações, tá? De ter informações estruturadas, daí sim muda o jogo. A gente vai lá no... Não vou falar como que a gente faz, tá? Mas a gente usa a inteligência artificial, os ChatGPT da vida aí, para elaborar, estruturar
um novo cenário, tá? E isso é uma coisa dinâmica. Pelo menos de 3 em 3 meses a gente faz isso, tá? E muda muito. Daí a gente cria playbook de vendas, a gente estrutura. Tá fazendo uma revolução aqui que eu estou fazendo aqui dentro da Pipe Digital, tá? E a hora que a gente lançar isso aí no mercado, vai mudar o jogo de muita empresa, tá? Aqui o perfil da empresa que adota essa estratégia vende um produto. Isso aqui, ó, é super aderente ao Pipe Drive, tá? É o core do Pipe Drive, tá? Empresas que têm vendas de ciclo longo e complexo. É o core do Pipe Drive. O ticket médio é alto e a venda consultiva, tá? O relacionamento pessoal e a confiança com o representante comercial é crucial aqui, tá? Para o fechamento. E aqui alguns exemplos de engenharia e tudo mais, tá? Então aqui, ó, o paralelo do artigo, assim como a Apple vê o iPhone com uma bicicleta para a mente, a PME vê a IA como uma bicicleta para o empreendedor. Que legal, eu adoro bicicleta e eles colocaram aqui essa associação aqui de bicicleta, né, com informação, tá? É uma ferramenta que o capacita a ir mais longe, forçar negócio que a automação pura não conseguiria, tá? Então, aqui tem os dilemas, podemos até estender a analogia para do Google para a PME. Uma PME depende de um modelo de vendas tradicional, baseado 100% em representantes, pode ver a IA como uma ferramenta de sustentação, ajudando seus representantes, tá? Então, aqui naquele modelo anterior do Google. No entanto, ela precisa ficar atenta a um novo concorrente, que pode surgir usando um modelo totalmente automatizado. Tá? A IA como disrupção, oferecendo um serviço similar por um preço muito mais baixo e tudo mais. Tá? Conclusão aqui da PME aqui no Brasil, tá? Para a IA. O que você tem que pensar, tá? Se perguntar aí, ao decidir sobre o uso da IA, o que você tem que pensar? Qual a filosofia de venda? Somos uma empresa de volume e eficiência ou uma empresa de relacionamento e alto valor? Eu sou isso aqui, ó. Eficiência e alto valor, tá? Eu adoro isso. O que a IA vai fazer? Ela vai substituir tarefas para reduzir custos ou vai capacitar minha equipe para vender melhor? Qual é o nosso modelo de negócio? A IA que vamos adotar fortalece nosso modelo atual de sustentação ou estamos a ignorar uma nova forma de vender que podemos nos tornar obsoleto, tá? Então, a disrupção. A escolha da ferramenta de IA certa não começa com a tecnologia, começa com uma profunda compreensão. Primeiro, você tem que entender o jogo que você quer jogar, tá? E como que você vai jogar esse jogo. Esse artigo, né, da Stratechery oferece um framework mental poderoso para qualquer empresa de qualquer tamanho possa tomar a decisão de forma mais clara. Sensacional esse artigo. Gostei muito desse vídeo aqui que eu criei, tá? Sensacional. Espero que ajude você a tomar a decisão, tá? Lembrando que você vê que o que ele fala aqui, principalmente nesse segundo modelo, que é essa estratégia número 2 aqui, que é o que a gente difunde, se você não tiver o CRM bem estruturado, passando pelos 5 pilares do sucesso do CRM, que é mapeamento do seu processo, tá? Estruturar o seu processo, entender o que funil de vendas, etapa de funil de vendas, os campos de atividades a serem desenvolvidas em cada etapa, os campos de dados personalizados de pessoas, organizações e negócios, tá? A parte aqui de motivos de perda também, tá? Então, você tem que ter esse mapeamento do seu processo comercial. Segundo pilar, você configurar e automatizar esse CRM, tá vendo? Aqui a gente está falando aqui já de automação, essas coisas. Você tem que ter, o CRM vai ser o cérebro, vai ser o alicerce, e você vai ter essas coisas em volta dele para organizar, para orquestrar isso aí, mas o cérebro que vai comandar, tá? Então, o segundo pilar, que é configuração, automação, tem que treinar muito bem o vendedor. A gente está falando aqui, ó, treinar muito bem o vendedor, que o vendedor
Aonde que a gente falou aqui sobre isso? Sobre o vendedor aqui, cadê? Que ele vai transformar o vendedor em um super vendedor, tá? Cadê? Aqui, super vendedor, tá? Não é substituir vendedor, super vendedor. Você tem que treinar esse vendedor a utilizar o CRM. Quarto ponto, treinar a gestão. A gestão tem que estar treinada tanto para ler indicadores como para saber o que tem que fazer com IA. Por isso que a gente vai lançar a nossa mentoria aqui com IA, tá? E por último, tem o suporte, uma empresa que entenda, né, sobre o CRM, sobre esse rolê todo aqui, e dê o apoio, que traga as novidades e tudo mais, tá? É aí onde entra a Pipe Digital. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, curta ele, compartilhe, tá? Deixa aqui embaixo, se tiver alguma pergunta, alguma coisa, e a gente vai gravar outros vídeos aí para vocês sobre IA, sobre processo de venda, CRM. Estou deixando aqui o link aqui embaixo também para você criar uma conta gratuita. Se você estiver vendo aí no LinkedIn, você pode ver esse vídeo. Tem lá no meu perfil o link para você criar uma conta gratuita aí do Pipe Drive. Beleza? Valeu, galera. Até mais. Tamo junto.